Aleluia, de volta. Uma hora passa muito rápido, viu? Então nós estamos voltando aqui, tá? Estamos voltando aqui para poder fecharmos o assunto. Eu não observei quanto tempo estava, tá? Por isso, por isso que eu acabei sendo encerrado. Vou até ligar aqui, né? Para poder a gente não ficar desapercebido quanto a isso, tá? Para poder a gente concluir aqui e fechar essa palavra. Então o sacrifício, ele faz-se necessário. Foi o ponto que nós fechamos aqui agora, tá certo? Nós acabamos de fechar. E dentro desse mesmo ponto, nós temos o seguinte: o Monte Moriá, ele é desafio à fidelidade. O Monte Moriá, ele vai nos desafiar a permanecermos fiéis. Ou fiel, né? Fiel. Permanecer fiel. A Bíblia vai dizer que ser fiel no pouco, no muito te colocarei. A questão da fidelidade, ela se estende muito mais do que só de mim para com Deus. A fidelidade, na verdade, é uma questão de caráter, né? E às vezes a gente vai ver a palavra de Deus, vai dizer que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, se eu não me recordo agora a memória, o capítulo e versículo, que aquele que rouba não roube mais, aquele que defraudava o seu irmão, que ele não o defraude mais, né? Então a questão da fidelidade é uma questão de caráter. Só que o Monte Moriá expressa exatamente isso. O Monte Moriá é o lugar onde você é desafiado, tem o desafio de viver em fidelidade. O Monte Moriá te desafia a isso, me desafia a viver isso. Lá é onde ele corta realmente. Lá é onde eu sei se eu vou realmente manter-me na minha vida de fidelidade ou não. É no Monte Moriá. Passando pelo Monte Moriá, você vai ser desafiado a viver uma vida de fidelidade ou não. O Monte Moriá também é uma escala, né? É uma escalada com desafios, né? Com desafios difíceis e uma montanha da vida. O Monte Moriá, ela é uma escalada, é uma crescente, sabe? O Monte Moriá, ele é crescente. São degraus, são pequenas conquistas para uma grande vitória. O Monte Moriá, ele é crescente, tá? O Monte Moriá, quando você passa pelo Monte Moriá, você começa a perceber que coisas pequenas, coisas simples, que aparentemente não faz diferença, não tem nada a ver, que aparentemente, o que é que tem? É terrível isso. No Monte Moriá, nós vamos encontrar uma escalada, sabe? Uma crescente. São degraus que precisam ser, cada dia ou cada instante, ser escalados. Às vezes a gente olha para uma situação e diz assim, não, isso aqui não tem nada a ver não. O que é que tem? Não, deixa para lá, isso aí tá tudo certo. Depois resolve, né? É exatamente isso, Maurício. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Então, no Monte Moriá, quando você passa pelo Monte Moriá, você vai ser desafiado a exatamente viver isso, a viver mudanças pequenas todos os dias, hábitos pequenos. O próprio Jesus, ele vai dizer na palavra, né, que não são os grandes bichos, os grandes animais que fazem um estrago em um parreiral de uva, mas sim as raposinhas, porque elas comem as raízes e mata todo o parreiral.
Então nós temos que ter muita cautela na vida, na escalada da vida, no caminhar, nos degraus da nossa vida, vai exigir muito de nós os pequenos detalhes da vida cristã, que é exatamente a formação do caráter de Cristo em nós. Que aí, quando você conseguir fazer essa escalada, essa crescente, andar dessa forma, nós iremos ser chamados de cristãos como os cristãos foram chamados pela primeira vez. Nós iremos parecer com Cristo. Nós iremos ser parecidos com Jesus. Por quê? Porque eu tiro hábitos velhos e eu coloco hábitos novos. Exemplo, eu tinha uma vida de roubo, de fraudular, eu tinha uma vida desonesta. Hoje eu vivo uma vida reta e de fidelidade. É você tirar exatamente isso. Você tira as coisas ruins e você acrescenta na sua vida coisas que glorificam a Deus. A escalada da vida é assim. Às vezes a gente tem que tirar pequenos hábitos, que esses pequenos hábitos nos levam a ter um dia ruim, para que a gente possa ter um dia edificante. Então fica aí, né? A escalada da vida, quando você passa pelo Monte Moriá, faz-se necessário, né? E é difícil, realmente mas faz-se necessário para que você alcance o objetivo no final, né? O Monte Moriá é mistério de profundas e gloriosas transformações. Eu vou repetir. Moriá é mistério de profundas e gloriosas transformações. O Monte Moriá é dessa forma. Porque no Monte Moriá vai te exigir coisas que somente quando Deus fala com você. Lembra de Abraão? No começo da nossa palavra, Abraão é abordado por Deus, e quando Deus aborda Abraão, Deus vai no profundo. Deus vai na alma de Abraão. E quando Deus chega na alma de Abraão, ele diz assim: Abraão, me dá o teu único filho, a quem tu amas. E o Senhor começa a falar com Abraão dessa maneira. Então, o Monte Moriá é um mistério de profundas e gloriosas transformações. Você acha que quando Abraão desceu daquele monte, ele era mais o mesmo? Nunca mais. Antes de subir ao monte, Abraão era um homem que obedecia ao Senhor. Obedeceu quando saiu de Ur dos Caldeus, obedecendo o chamado de uma voz estranha, não tanto conhecida, mas entendia que um Deus chamava ele, e um Deus que não era visto, um Deus que era um Deus invisível, mas que estava direcionando ele a uma terra e uma promessa. Ele obedeceu, ele já obedeceu ao Senhor ali. Mas Abraão, quando desce do Monte Moriá, aleluia, Abraão agora, ele não é mais aquele Abraão só obediente. Ele continuava sendo obediente e mais firme em sua obediência. Mas Abraão agora é intitulado como pai da fé. Aleluia! Perceba que agora há uma mudança gloriosa, uma transformação gloriosa dentro de Abraão. Até hoje se ouve falar quem é Abraão. Abraão é o pai da fé. Aleluia! E as nações e as gerações usam essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia! O Monte Moriá, queridos, é um lugar de transformações, de profundas e gloriosas transformações. Glória a Deus! Então faz-se necessário passar pelo Monte Moriá. Vale a pena passar por lá, porque quando você passa pelo Monte Moriá, aleluia, a coisa muda, o cenário muda. Muda tudo. Não tem como manter-se mais como a mesma pessoa. Não dá mais para viver da mesma forma. Não tem como. Porque lá gera algo muito profundo na sua vida. Marca de verdade. O Monte Moriá, ele tem essa característica. Quando você passar pelo Monte Moriá,
pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma, porque faz-se necessário, né, diaconisa? Faz-se necessário passar pelo Monte Moriá. Quando você passar por lá, pode ter certeza que profundas e gloriosas transformações vai acontecer na minha e na sua vida. Isso é fato, isso é verdade. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem jeito. E o Monte Moriá, onde é que se pode dizer, né, no convencimento? O Monte Moriá é onde e quando se pode dizer ou afirmar convictamente: meu filho, Deus proverá. Você quer encher o peito e virar para a sua descendência e ser como uma autoridade, como um sacerdote do lar, como alguém que entende o princípio da palavra, como alguém que tem a Bíblia como regra de fé, no meio da tempestade, no meio do caos, no meio da loucura, no meio da pandemia, você virar e dizer assim: há esperança, aleluia, Deus proverá, meu filho, Deus proverá, dias melhores virão. Meu filho, a porta de emprego vai abrir. Você tem noção do que é isso? Somente quando passa pelo Monte Moriá, as transformações profundas e gloriosas que acontecem na minha e na sua vida, nós conseguimos agora viver uma dimensão diferente, uma dimensão profunda do Evangelho. Aleluia! E quando a gente vive essa dimensão profunda do Evangelho, a gente consegue falar, eu consigo dizer, eu consigo expressar para os meus próximos, no meu trabalho, eu consigo dizer para alguém: Deus proverá. Deus vai resolver, Deus vai abrir porta. A pessoa vira para você assim: Joel, eu estou passando com uma situação muito difícil, eu estou vivendo isso, isso e isso. Você vira para essa pessoa, traz uma palavra de esperança. Por quê? Porque você acredita na palavra e você diz assim: eu creio que Deus pode mover essa situação. O Senhor proverá e Ele vai resolver. Você consegue ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Você consegue levar mudanças para a vida de outras pessoas. Isso é fantástico. Você consegue ser a esperança do desesperançado. Você consegue ser a luz daquele que está na escuridão. Você consegue ser fonte de águas vivas para o sedento. Você consegue ser resposta para esta geração. Quando você passa pelo Monte Moriá e você agora tem uma vida transformada pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si a saúde para o enfermo, meu filho. Deus proverá para nós a dispensa, meu filho. Deus proverá para nós essa situação. Deus proverá. Quando é que eu posso expressar isso? Quando é que eu vou conseguir viver essa dimensão? Quando eu passar pelo Monte Moriá. Eu consigo então desenvolver essa minha vida com Deus. Eu consigo então viver essa dimensão extraordinária, que é exatamente ser esperança para o perdido, que é cumprir o propósito principal que Jesus nos chamou. E para encerrar, eu quero dar para você uma referência bíblica. E eu acredito que nós finalizaremos com essa referência. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, ou então acompanhar aí a leitura que eu vou estar fazendo. Antes eu quero ler um versículo para poder fazer menção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Você já conhece esse versículo, mas eu quero fazer antes disso menção de um outro versículo. Lucas, Dr. Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas por ele ser detalhista em algumas coisas, principalmente na área de cura, de enfermidades e de coisas nesse sentido. Ele é muito detalhista. Então Lucas consegue ter uma percepção muito apurada e detalhista em algumas coisas. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, né? E eu quero ler com você um versículo bíblico.
É em homenagem às professoras, tá? Já que a gente tá aí numa sala com duas professoras, duas ou três. Jailma também é. Estou homenageando vocês, tá bom? Deus abençoe. Olha só, o texto bíblico que a gente quer fazer menção aqui é Lucas 24, o versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Versículo 48 responde essa pergunta. Vós sois testemunha destas coisas. O próprio Jesus já glorificado, o próprio Cristo já glorificado, falando com seus discípulos, ele agora traz essa palavra. Eis que eu envio sobre vós a promessa de quem? Do meu Pai. Ele diz, permaneçam, fiquem em Jerusalém, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Unção para quê? Unção é exatamente isso, capacitação. Unção é exatamente isso, capacidade. Ele diz assim, que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, eu estou vestido, mas se eu quiser revestir a minha vida agora, eu boto um sobretudo. Era isso que Deus está dizendo. Vocês já estão vestidos, vocês já estão como cristãos. Agora vocês vão receber uma unção poderosa. A promessa que o Pai prometeu, lá no Joel capítulo 2, versículo 28, que receberia o Espírito Santo sobre toda a carne, derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, vocês vão receber esse poder. E quando vocês receberem esse poder, vocês forem revestidos lá na cidade, lá em Jerusalém, vós sois as minhas testemunhas do que eu estou falando para vocês. Vocês irão testemunhar do que eu estou fazendo na vida de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Atos capítulo 1, o versículo 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas. Testemunhas. A capacidade de testemunhar está no poder e na unção, na capacitação que Deus já derramou sobre a sua vida ou está derramando agora. A capacidade de você testemunhar de Cristo na sua vida é exatamente essa, quando ele te reveste de poder e de glória. Aleluia! Quando ele faz isso, ele está te preparando, ele está te colocando na posição para que você seja luz do mundo e sal da terra. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer em Romanos, capítulo 4, capítulo 5, não me recordo agora, mas o texto bíblico vai dizer o seguinte, que essa geração, ela geme, ela arde, ela clama, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Esta geração que está enterrada no pecado, ela clama, ela se queima ardentemente pela manifestação do testemunho dos filhos de Deus. Aleluia! Eu não sei se é você que vai se disponibilizar e dizer assim, Senhor Jesus, olha, é o tempo, chegou a hora. Eu não sei se você está com coragem de fazer isso, mas eu estou me queimando pela palavra para isso. Aleluia. É dizer assim, Senhor Jesus, olha, é tempo de nos levantarmos e de manifestar essa graça sobre esta geração, sobre os nossos filhos, sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso irmão. É exatamente isso, é você ser resposta de Deus para essa geração, é você manifestar Cristo na vida dessa geração. Quantas pessoas estão aí do seu lado, está vivendo perto de você, que às vezes chega e diz assim, eu estou amargurado, e você não consegue dizer nem que Jesus consegue resolver, porque uma mulher que estava amargurada há tantos anos, que já tinha tentado casar por 5 vezes, e ela foi restaurada, você não consegue nem dizer isso.
Por quê? Porque falta o revestimento, o poder, a capacitação de Deus para que você seja cheio do poder e da unção dele, a capacidade de você testemunhar do poder de Deus e da glória dele. Aleluia! Então, em nome de Jesus, queridos, receba essa ministração, essa palavra. O Monte Moriá é o lugar onde o oráculo, a boca, a voz de Deus fala. E quando Deus fala, aleluia! Quando Deus fala, a mudança acontece. Eu vou te provar que a mudança acontece. Eu vou te mostrar o que é que acontece quando Jesus fala. Eu estou lá no Velho Testamento, estou falando de Deus. Os três são um, não preciso te explicar isso. Mas quando Jesus fala, olha o que é que acontece. Deixa eu ler para você. Para você ter noção do que é que acontece quando Jesus fala. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura, não estava queimando no nosso coração, mesmo sem reconhecer que era Ele? Porventura, não estava ardendo no nosso coração? Aleluia! Quando isso aconteceu, queridos, a Bíblia vai dizer aqui que eles se levantam de imediatamente porque reconheceram que era Jesus que falava com eles e que sumira da sua presença. Eles se levantam de imediatamente e correm por 12 quilômetros. Esses dois homens correm por 12 quilômetros e voltam para Jerusalém. Para onde? Para o lugar onde foi ordenado que ficasse lá para receber a promessa e ser cheio do poder de Deus. Eles voltaram correndo e eu não tenho dúvida que eles foram cheios do poder de Deus, que eles foram revestidos de poder para poder testemunhar destas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus operou na vida deles e na vida de outras pessoas e que eles visualizaram e que eles acompanharam e que eles vivenciaram. Então, em nome de Jesus, queridos, nessa noite, já na verdade essa madrugada, início de madrugada, seja ministrado por essa palavra e seja cheio da graça e do poder do Senhor, em nome de Jesus. É o conhecimento que nos leva para mais perto de Deus. A Bíblia vai dizer que por falta do conhecimento o povo estava sendo destruído. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser venha edificar a sua vida e a minha vida, assim que venha queimar no nosso interior, e que quando a gente olhar para a palavra, o nosso coração venha arder, os nossos olhos venham brilhar e a gente venha entender que só o Senhor é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas e que eu sou luz do mundo, sal da terra e resposta para essa geração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa encher a sua vida e que o Senhor possa trazer e fazer grandes coisas através da sua vida, não só na sua casa, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas e que cada um seja cheio do poder de Deus em nome de Jesus. Enzo já está dormindo, viu? Não acorda não, agora é só amanhã cedo, né? Então que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te encha de graça e de poder, em nome de Jesus. Obrigado aí pela companhia, né? A gente ter ficado aí por praticamente 1h30 juntos. O prazer e a satisfação estar com vocês, tá? Deus abençoe. Não, aqui eu acho que eu tô até gritando, né? Tô falando muito alto. E ele tá sossegado lá dentro, né? Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero só fazer uma oração encerrando este momento para que o Senhor na verdade, tenha falado ao seu coração. Porque no Monte Moriá nós aprendemos muito com ele. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, pela tua presença. Aleluia, aleluia, Pai, porque o nosso coração está cheio, glória a Deus,
Nosso coração se enche de fogo, Pai. Aleluia. A gente entende, Senhor, que realmente o sumo sacerdote ele vem e bota fogo, ele toca fogo. Aleluia. E a chama começa a queimar. Glória a Deus. A tua palavra ela é viva e eficaz. Louvamos o teu nome, Senhor. Então, Pai, nos dá um sono restaurador, meu Deus, e que seja uma noite abençoada na tua presença, e que amanhã todos venham ter um dia desenrolado, um dia abençoado, um dia descomplicado, um dia simplificado pela unção e pela capacidade de Deus, para que nós possamos testemunhar da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um restante de noite abençoado em nome de Jesus.